A gente vai falar de gestão, de estilos, de liderança. E eu trouxe material bem focado, bem direto, até porque a gente tem pouco tempo, né? Então não vou enrolar muito. Vou apresentar 6 estilos de liderança. E aí eu vou tentar, pelo menos, né, dar uma acelerada para a gente ter um tempo no final, para se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem contar algum caso, quiserem compartilhar alguma coisa, a gente tem espaço. Será que fica melhor? Mas bom, enquanto a gente vê, eu sou Thiago, eu sou designer. Comecei a trabalhar em agências há muito tempo atrás. E quando eu comecei a avançar na carreira, eu comecei a ter estagiário, ter time. E aí eu comecei a entender como gestão impacta realmente, né? Como não é só o design, como não é só o desenvolvimento, a tecnologia, a inovação. O segredo do negócio está na gestão. Principalmente quando a gente vai querer crescer numa carreira, a gente vai esbarrar em alguma coisa de gestão em alguma hora. Nem que seja gerindo um estagiário. Então, comecei a entender isso, comecei a realmente sair do design, né, da execução de design, e ir para a área de gestão, estudar gestão, fazer pós em gestão, esse tipo de coisa. E comecei a crescer. E lá em 2018, eu criei minha empresa. Eu realmente virei gestor, né? Deixei de ser designer, virei gestor de empresas. Eu não vou falar muito de mim para não comer tempo. Tem o QR Code do meu LinkedIn, se vocês quiserem falar comigo lá ou verem realmente mais alguma coisa lá, vocês podem me seguir por lá, eu respondo todo mundo que falar comigo. Eu pego esses estilos de gestão, estilos de liderança, desse cara, Daniel Goleman. Ele escreve para Harvard Business Review, e ele tem um artigo muito bom sobre estilos de liderança. E eu pego muita coisa desse cara. Ele diz que existem 6 estilos de liderança que ele consegue mapear no mercado. O coercitivo, o visionário, o afetivo, o democrático, o modelador e o treinador. E aí eu vou entrar em cada um e vocês vão pensando que estilo é o de vocês, né? Como é que vocês se comportam, mesmo que vocês não sejam gestores, pensem como vocês lidam com alguém que está subordinado ou está ligado a vocês. Geralmente alguém tem um estagiário, alguém tem alguém ali que mentora, que supervisiona, e aí vocês podem fazer esse exercício. Bom, o estilo coercitivo, todo mundo já teve um chefe assim, eu imagino. É o cara que manda, né? O cara que não dá espaço para a gente conversar, é o cara que bloqueia a ideia, é o cara que faz as coisas do jeito dele. Esse estilo coercitivo, para todos os estilos eu vou trazer as mesmas coisas, tá? Ele tem um modus operandi muito claro. Ele exige obediência. Tem que ser do jeito dele. Ele não dá tanto espaço para novas ideias, para as pessoas contribuírem com o que elas têm de know-how, com o que elas têm de conhecimento. E se a gente for resumir em uma frase o estilo coercitivo, é faça o que eu digo. Não é faça o que você sabe, não é faça o que você conhece, não é traga a sua ideia, faça o que eu digo. E quando ele funciona, porque ele é um estilo de liderança, a gente não vai simplesmente dizer que é ruim, ele funciona em alguns casos. Ele vai funcionar quando tem uma crise, quando a gente precisa começar alguma coisa rápido, quando a gente está numa situação de desespero e precisa que um líder assuma o papel e diga, é aqui, é desse jeito. Então, quando a gente está num projeto que dá errado, por exemplo, a gente está num projeto, o cliente está ameaçando cancelar, o time não sabe o que fazer, o resultado não está chegando, pode ser uma boa ter um líder coercitivo nesse time. É o cara que vai tomar a rédea, vai dizer, vamos por aqui, não estou nem aí porque todo mundo acha, a gente vai por aqui porque eu já tenho experiência, eu já fiz isso em outro lugar, e o time segue. Esse estilo ele vai ter um efeito muito negativo no clima. Então, ele pode resolver emergencialmente uma situação, mas o clima vai começar a cair. As pessoas vão se sentir cada vez mais sufocadas. Então, ele é um estilo que não dá certo a longo prazo. Por isso que ninguém gosta desse tipo de chefe. Ele resolve numa situação, mas em todas as outras ele é péssimo para a empresa. Então, todo mundo vai ter uma história ruim, provavelmente, de alguma liderança, alguma gestão, nesse estilo coercitivo aqui. E aí, essa abordagem do faça o que eu digo, ela pode ser muito eficaz, como eu disse, numa situação de catástrofe, numa situação emergencial, numa crise que a empresa está passando. Eu tenho um cliente que contratou um CEO, assim, uma grande empresa daqui, e ela estava indo no caminho de entrar no RJ.
E aí os caras tiraram o CEO, o líder máximo, e colocaram um cara desse estilo aqui para passar um ano para resolver a situação da RJ. E aí o cara entra com essa função e ele vai mandar mesmo e vai ser do jeito dele e resolveu. Para eles, resolveu. Ficou um ano, o cara sabia que ia ficar um ano, sabia que ia ser desse jeito e depois o cara sai e entra outro CEO que tem outra abordagem, né? Na maioria dessas situações, essa liderança inibe a flexibilidade e joga água fria na motivação. É o que eu falei de clima. Geralmente, quando a gente tem uma liderança desse estilo aqui, a motivação vai caindo, o clima vai piorando na empresa. O segundo estilo é o visionário. É o cara do foguete não tem ré, né? Você já deve ter ouvido isso aí. É o cara do foguete não tem ré. Esse tipo de liderança, ele move as pessoas, ele alinha as pessoas em volta de um objetivo claro e específico. Então, o modus operandi dele é mobilizar as pessoas em volta de uma visão. Geralmente, quem é fundador de startup tem muito esse perfil aqui. É o cara que tem uma visão, ele acha que uma coisa tem que ser de um jeito, ele acha que algo tem que mudar, e ele conta essa história, né? Ele tem esse storytelling, e ele vai movendo e motivando as pessoas a partir dessa visão que ele tem. Ele geralmente são pessoas cativantes, né? São pessoas que se comunicam bem, e ele realmente mobiliza. E uma frase é o venha comigo, é compre minha ideia. Geralmente são lideranças que vendem muito bem as suas ideias, vendem muito bem as suas propostas para as pessoas que estão trabalhando com eles. E ele funciona muito melhor quando mudanças requerem uma visão ou quando é necessário uma direção clara. Funciona muito bem em times que estão à deriva, né? Times que não sabem muito bem os objetivos da empresa, times que não sabem muito bem o que deviam estar fazendo. Esse tipo de líder, ele consegue motivar e engajar as pessoas em volta disso. O líder visionário, ele adota essa abordagem do venha comigo e ele trabalha em cima de objetivo. Ele geralmente deixa livre para a pessoa fazer do jeito que ela acha que tem que fazer. É bem diferente do coercitivo que a gente estava falando antes. Geralmente ele alinha o objetivo, ele alinha o caminho, como se ele fosse o capitão do navio, essas coisas assim. Ele alinha o caminho e cada um vai chegar nesse ponto do jeito que acha que tem que chegar. Vai usar o seu know-how, vai usar a sua experiência, o seu conhecimento e vai traçar o meio. O fim, todo mundo está alinhado porque é a visão do líder. Então, ele vai funcionar muito bem quando os times estão perdidos, né? Empresas que têm pessoas que estão perdidas, ou existe essa sensação de que a gente não está indo todo mundo para o mesmo canto. Não sei se vocês já trabalharam numa equipe ou numa empresa assim, que parece que cada setor está indo numa direção diferente. Cada time está buscando uma coisa diferente. Uma liderança visionária tem esse poder de agregar. E aí já fomos dois, vão pensando aí onde é que vocês estão mais alinhados, tá? No coercitivo, no visionário, no afetivo. A liderança afetiva é o que atua em cima das pessoas, né? As pessoas vêm antes, as pessoas são mais importantes. É o líder que vai criar harmonia, vai criar vínculos emocionais com as pessoas do seu time. É o cara que está junto, é o cara que entende, é o cara que escuta. É o tipo de liderança ou de gestão que fala das pessoas em primeiro lugar. Geralmente, esse tipo de líder ele consegue contornar cisões. Então, eu já vi casos de times que não... Chega um gerente novo e o time não aceita aquele gerente novo, ele não se relaciona. Talvez por um apego a um gerente antigo, talvez por alguma coisa que aconteceu. O líder afetivo, né, o tipo de liderança afetiva, ele consegue contornar um pouco isso. Ele deixa de falar sobre resultado, ele deixa de falar sobre visão, ele fala sobre as pessoas, ele tem entender o emocional das pessoas. Isso aqui acaba dando espaço para não ter crítica. Então, um lado negativo onde ele não funciona muito bem é porque ele vai sempre focar muito no bom, né? Como ele vai criar vínculo emocional, a gente não cria vínculo emocional bom, positivo, falando mal, dando feedback negativo. Então, esse tipo de liderança, geralmente quem é líder assim, tende a não abordar erros, tende a não abordar problemas, tende a não dar feedback negativo. Ele foca muito no positivo, muito no emocional, cria os vínculos, gera uma certa lealdade, sabe?
as pessoas são leais, né? Existe uma lealdade ali no time, mas a performance não necessariamente aumenta. Você pode ter engajamento aqui com esse tipo de liderança, você consegue contornar essas decisões, você consegue motivar pessoas em situações muito estressantes, mas não necessariamente os resultados chegam no final. O resultado prático, o KPI lá no final. A marca do líder afetivo é as pessoas em primeiro lugar. Ele, como eu estava dizendo, né? Ele funciona muito bem para criar harmonia. E o foco voltado para o elogio geralmente não dá espaço à correção realmente de comportamentos ruins ou resultados ruins. Mas ele vai funcionar nesses casos, como eu falei. Times que rejeitam a liderança, talvez abordar ou colocar uma pessoa que tem esse estilo mais afetivo, funciona. Ele pode funcionar em casos que existe um problema comportamental no time. Então, um time muito difícil de se relacionar, um time que tem problemas comportamentais, talvez uma liderança afetiva consiga extrair um pouquinho mais do time. Ou times muito detratores, sabe? Times com pessoas que reclamam muito da empresa, que estão muito satisfeitas com a empresa. Líderes afetivos podem contornar isso, mas, como eu disse, não necessariamente eles vão contornar resultados ruins, eles vão contornar os times detratores. O nosso quarto estilo de liderança é o democrático. Geralmente é a liderança que ela busca consenso, né? Ela não decide, ela não dá o caminho como visionário, ela não manda como coercitivo, ela tenta juntar todo mundo e votar se aquele caminho é o correto ou não. Geralmente quem participa de reuniões infinitas é porque tem lideranças desse estilo aqui. A gente vai passar a manhã toda em reunião para decidir um negócio. Provavelmente é porque está se querendo gerar consenso, né? Não tem uma visão clara sobre a gente tem que chegar, então junta 30 pessoas numa sala, fica 4 horas conversando para ver se chega em algum lugar. Esse estilo de liderança, ele foge a consenso mediante a participação, o modus operandi dele, e ele sempre está perguntando o que você acha. Muita gente se engana que esse estilo ele é extremamente positivo. Geralmente ele causa nos times uma sensação de que a liderança não sabe o que está fazendo, não sabe onde está chegando, não sabe o que precisa ser feito, e tenta a todo momento extrair do todo, votar, ou ele tem muita insegurança do que tem que ser feito. Então, não necessariamente isso aqui funciona. Ele vai funcionar muito bem quando a gente precisa ter aceitação ou ter contribuição de um funcionário-chave. Funcionário-chave é uma pessoa que tem muita senioridade, então um gerente, ou um time que tem muita senioridade. Então, dividir com esse gerente, por exemplo, como a gente vai tomar uma decisão, pode ser uma boa aqui, nesse caso. Com time de baixa senioridade, com time de estagiário, talvez não. Vá deixar eles mais perdidos, mais sem rumo do que ajudar. Então, muita gente, eu vejo, né, acha que envolver todo mundo no processo decisório é sempre bom. Envolver todo mundo na definição de estratégia é sempre bom. Não necessariamente é sempre bom. E aí, para quem se identifica muito com isso aqui, é bom refletir isso. O time tem senioridade para estar participando desse tipo de conversa, desse tipo de decisão? Porque se não tiver, fica aquela sensação do líder incompetente, o líder que não sabe o que danado está fazendo, e ele quer perguntar a todo mundo, e escuta todo mundo, e não toma decisão, e não tem caminho, e não tem objetivo nenhum. Como eu estava dizendo, né, o impacto desse estilo no clima organizacional ele não é tão forte como se imagina. Permite muita flexibilidade, permite muita responsabilidade, mas o preço disso é uma falta de alinhamento, caso realmente a gente não esteja compartilhando essa decisão, tendo esse estilo com pessoas que têm condições de participar disso. O quinto é o estilo modelador. É o cara do sarrafo mais alto, né? A liderança geralmente é uma pessoa lá, alguém que tem um nível técnico muito grande e entra num cargo de gestão. Então a barra dele é lá em cima e ele exige isso de quem trabalha com ele. Ele geralmente estabelece os padrões de desempenho muito altos, porque são os padrões dele. Imagina
um cara muito sênior, um dev sênior que vira tech lead. Ele bota a barra de sênior dele no time. E ele vai querer que todo mundo suba para aquela barra. Não é necessariamente bom isso, porque isso estressa o time, né? Então, tudo tem que ser dosado de alguma forma. O estilo dele... Agora, geralmente, esse perfil de liderança ela não tem uma visão de prazo. Então, ele precisa do time performando no padrão de qualidade que ele coloca em pouco tempo. Agora, geralmente é o tipo de gestor que tira pessoas do time que não chegam nessa barra muito rápido. Ficam times muito voláteis. Não bateu a meta, tira. Geralmente times comerciais têm muito isso, né? Times de vendedores. Não bateu a meta 2 meses, troca o vendedor. Não bateu a meta 3 meses, troca o vendedor. É um estilo de liderança modeladora. Diz como tem que ser feito, define padrão de qualidade, tem pouquíssima tolerância à falta de resultado, independente da senioridade. Ele vai funcionar bem quando a gente precisa ter resultado rápido de uma equipe motivada e competente. Aí o chave aqui é motivado e competente. Ele não vai funcionar com a equipe que não está motivada. Provavelmente, uma liderança afetiva funcionaria melhor com uma equipe que não está motivada. E altamente competente. Competente em senioridade, né? Então, uma equipe que tem muito know-how, tem muito conhecimento, tem muita experiência. Isso aqui pode funcionar. Em casos de senioridade baixa, provavelmente não vai funcionar. E aí talvez vocês já tenham também passado por alguma liderança assim, né? Que coloca padrões muito altos e não liga se o time em si tem condições, tem o know-how, tem as ferramentas para alcançar. Ele quer aquilo, quem não alcança, vaza do time, ele tira do time. Esse líder usa a si mesmo como modelo, né, como exemplo. Por isso que geralmente é uma pessoa que tem o nível técnico lá em cima e entra no cargo de gestão. Ele coloca a régua dele para o time inteiro. Vai funcionar com jeito motivada. Outros colaboradores costumam se sentir sobrecarregados por essas demandas e acabam saindo do time, ou por conta própria, ou porque eles são realmente expulsos ali daquele time por não chegarem nesse padrão de resultado. E, por fim, o 6º estilo que o Daniel Goleman comenta, né, nos livros dele é sobre o estilo treinador, é o estilo coach, ele chama de estilo coach, que é o tipo de liderança que prepara pessoas para o futuro. Ela tem pouca preocupação com o resultado imediato. Ela pensa na pessoa, não no resultado, e ela pensa em prazo, não no agora. Então, vocês veem que cada estilo ele realmente meio que contrabalanceia outro. Um é imediato, de alta performance, o outro é de longo prazo, focado nas pessoas. E esse estilo treinador, ele tem esse modus operandi de desenvolver pessoas para o futuro. Ele tem uma característica de desafiar, de certa forma, de propor experimentação de coisas novas, de tentar fazer as pessoas verem outros caminhos, realmente como um coach, né? Um coach faz. Ele traz questionamentos e ele desafia as pessoas a tentarem buscar outras soluções, pensando na pessoa, não pensando na meta que ela tem que bater agora. Pensando no desenvolvimento da carreira, no que ela quer para a carreira dela. E ele vai ajudar funcionários a melhorar o desempenho ou desenvolver capacidades a longo prazo. Ele funciona muito bem quando a gente tem no time alguém que a gente está treinando para uma promoção, né? Geralmente os times, quem gerencia tem a pessoa, as pessoas, que a gente está meio que desenvolvendo para substituir a gente está desenvolvendo para ser um coordenador, para ser um supervisor, né? A gente está querendo desenvolver essas competências em um técnico, competências de gestão em um técnico, porque ele tem esse perfil. Então, esse líder treinador, ele vai funcionar muito bem para essas situações e para essas pessoas. Não vai focar em resultado. São competências comportamentais, né? Não vai mexer no indicador da meta de coisa nenhuma. O Daniel, ele fala que esse aqui no Brasil é o estilo que ele menos encontra nas empresas. Esse tipo de cara aqui, que prepara pessoas para situações futuras e que pensa em prazo, é raríssimo de se encontrar. Geralmente, as lideranças brasileiras elas são coercitivas, são visionárias, no caso principalmente em empresas de tecnologia, de inovação, ou startups. Mas esse cara aqui, raríssimo de encontrar nas pesquisas dele. Ele funciona muito bem quando os funcionários têm consciência de suas fraquezas e querem melhorar.
E aí querem melhorar é essencial. O líder, a gente não muda a cabeça de ninguém, né? Então, ele vai funcionar quando a gente tem no time, o líder tem no time uma pessoa que ele quer desenvolver e a pessoa quer ser desenvolvida. Ele não vai fazer uma mágica. Então, ele precisa casar para ter esse resultado de longo prazo, senão ele vai ficar tentando desenvolver pessoas que não querem ser desenvolvidas, não vai chegar onde precisa. E aí, qual é o melhor estilo, né? O que estilo vocês têm? Vocês conseguiram pelo menos se identificar em algum estilo em algum momento? Alguém conseguiu? O lance do Daniel é que ele diz que lideranças ou gestores bons realmente, de impacto, de resultado, eles se distanciam da personalidade. Então, eles não executam o estilo que está alinhado com a personalidade deles. Todo mundo vai ter uma personalidade, todo mundo vai ter uma adesão natural a um estilo desse, né? Vai ser orgânico para muita gente. Para o Daniel Goleman, ele diz que quem é bom de liderança usa os estilos. Ele entende os estilos, ele entende aí tudo isso. Ele tem as afinidades pessoais, mas ele analisa a situação, ele vê onde melhor se aplica, né? Que estilo funciona para o que ele quer fazer, e ele atua conscientemente, né? Ele escolhe uma parada dessa. Ele diz, eu vou agir desse jeito, nesse caso aqui, que vai funcionar. Aí, naquele outro caso, eu vou agir daquele outro jeito. Ou agora, o contexto mudou. Eu estava numa equipe massa, aconteceu alguma coisa, a equipe brigou. Todo mundo brigou, está todo mundo sem se falar. Aí ele vai lá escolher o estilo onde é que vai funcionar. O afetivo vai funcionar nesse caso. Aí ele vai tentar, pelo menos, agir conscientemente. O bom gestor e o bom líder, para o Daniel, e eu concordo com ele, é o cara que usa as coisas, né? Ele usa as ferramentas. Ele sai do emocional dele e ele consegue entender e aplicar. Em vez de escolher o estilo que... Isso é uma frase dele, tá? Em vez de escolher o estilo que se encaixa no seu temperamento, se pergunta qual estilo atende melhor às exigências de determinada situação. E aí eu fiz um resumão aqui de tudo que ele fala e de tudo que eu trouxe. Então, primeiro, uma boa liderança não devia se definir dentro de um estilo. A boa liderança ela devia usar os estilos da melhor forma. Ela deveria definir qual tipo de líder você será em cada situação. Ela deveria visualizar os impactos da liderança. Eu falei, o líder coercitivo, o primeirão lá, ele vai funcionar numa situação, ele vai ter um impacto ruim no clima. Então, ele visualiza isso, e quando ele é coercitivo, quando ele manda, ele está preparado para lidar com o impacto ruim no clima. Então, ele consegue visualizar o que vai acontecer com aquele estilo, né? Quando ele usa aquele estilo, ele vai se preparar para lidar com isso, porque o impacto vem. Apesar de não ser uma ciência, liderança e gestão não é uma magia também, né? Não é ciência, mas não é uma mágica. Então, dá para treinar, dá para estudar, dá para pegar aqui, fazer uma análise e usar os estilos. E, na dúvida, é sempre bom conversar com outros líderes que já passaram por situações. E aí, isso aqui é legal, eu botei realmente para a gente fotografar. É uma tabela com todos os estilos, todos os modos operandes, as competências que exige, quando ele funciona, o impacto no clima. Então, essa aqui eu acho que é a melhor coisa de referência para vocês guardarem da palestra. Posso passar? E outra tabelinha legal. Aqui. É cada estilo como impacta no clima. Então, vocês vão conseguir entender. Se eu for o cara coercitivo, eu vou impactar negativamente flexibilidade, vou impactar negativamente responsabilidade, vou impactar positivamente padrões. Então, ali são características, né, de clima, e aqui como os estilos eles impactam nesse clima para a gente justamente se preparar. Né? Quando eu preciso mandar e a galera precisa obedecer e não vai ter boquinha, eu tenho que me preparar para aquilo ali que vai acontecer. E aí, talvez a gente tenha 5 minutos ainda. Se vocês quiserem conversar, ou perguntar, ou contar algum caso, se alguém quiser... como tem o QR Code do meu LinkedIn, vocês me dão um oi lá, eu mando os slides para quem quiser os slides, tá? Só falar comigo no chat do LinkedIn. Mas, bom, acho que tem aí 5, 4 minutos. Alguém quer contribuir ou fazer alguma pergunta ou contar alguma história?
Tem um microfone? Tô sim. Como é que você considera o estudo do Michael? Rapaz, quando eu fui montar, eu geralmente dou essa palestra em empresa, aí são outros exemplos, né? Quando eu fui montar para cá, eu falei, eu vou botar The Office que vai ser legal. Eu acho que ele não tem nada. Ele é afetivo, provavelmente afetivo, né? Ele não tem esse lance da ligação com as pessoas. Eu acho que o predominante dele seria o afetivo. A gente lá na empresa faz teste comportamental, né? Meu comportamento é melancólico, é mais analista, né? Assim, eu não me animo tanto com as coisas. Então, para mim é fácil balancear porque eu sou mais frio mesmo, sabe? Então, eu foco em resultado, velho. Sei lá, eu tenho uma startup, estou em outras empresas, eu tenho um papel de gestão na startup. Então, eu quero resultado. Eu analiso, eu uso exatamente isso aqui. Eu abro essa parada aqui, eu olho a situação que eu estou, que aí vai ser diferente, né? No time de service delivery eu tenho um BO, no time comercial eu tenho outro BO. Eu olho aqui e eu vejo como é que eu vou atuar. E aí, para mim, é tranquilo, talvez por esse perfil menos emocional, sabe? Assim, eu divido ali. Mas eu tenho o meu jeito, eu sou mais modelador, sabe? Para mim, o modelador pega muito forte porque é mais natural para mim. Eu sempre acho que tudo que a gente faz a primeira vez é um desastre, véio. Então, a gente tenta fazer a primeira vez, é uma bosta, não dá nada certo. Aí, para mim, tem que ser resiliente de continuar. Não é porque, sei lá, tu tentou aplicar um estilo aqui, aí não chegou no outro dia no resultado que tu queria, que tu, não dá certo, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu tento ser resiliente, eu realmente fico no negócio ali. Tem que ter muita paciência, tá ligado? Principalmente quando vai para esses mais emocionais, assim, o cara mais afetivo, o cara mais visionário, que vai tentar vender o objetivo, tem que ser resiliente, porque na primeira reunião que tu vai fazer não vai dar certo, na segunda mal menos. Ó, teve um processo lá na empresa que a gente levou 4 meses. 4 meses para concluir. Agora a gente tirou um time que o gerente queria demitir todo mundo para um time que tem uma puta entrega. 4 meses, vai, trabalhando. Resiliência, consciência do que tá fazendo. Não, eu vou fazer desse jeito porque eu acredito aqui na parada e eu vou seguir desse jeito e não vou desistir. E aí a melhora vem sendo gradual, né? E aí 4 meses depois você vê que mudou do 0 para o 100. Encerrou, gente. De novo, se vocês quiserem os slides, se vocês quiserem trocar ideia, falem comigo no LinkedIn ou falem comigo aqui na campus, eu vou estar todos os dias aqui. Valeu. Me adiciona lá.